Excesso de estoques, preferência por celulose virgem. O que está gerando a crise na reciclagem de papéis no Brasil? No Talk Packaging de hoje, eu vou conversar com o Sr. Pedro Vilas Boas, diretor-geral da Angut e ex-presidente da ANAP. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do Portal Packaging. Sejam bem-vindos a mais um Talk Packaging. Seu Pedro, muito obrigado por aceitar fazer esse bate-papo comigo aqui novamente. Bom dia, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aí e fico à disposição. Obrigado. Bacana, seu Pedro. É sempre um grande prazer falar com o senhor. O senhor Pedro é uma das pessoas aí com mais conhecimento em reciclagem de papel no Brasil, né? Ele atua nesse segmento de papel e celulose, está inserido aí, estuda esse meio desde 1979. Então é muita experiência aí para compartilhar com a gente hoje. Seu Pedro, eu gostaria de começar nossa conversa aqui perguntando como é que o senhor observa o cenário atual aí hoje no mercado de aparas, quais os principais entraves que o senhor enfrenta aí, que o setor enfrenta, que contribui com essa crise, seu Pedro? Então, Quintino, o mercado de aparas, para a gente fazer uma análise mais correta, a gente tem que considerar três produtos diferentes, vamos dizer assim. As aparas marrons, as aparas de embalagem, né? Uhum. Que representam 80%, 85% de tudo que é consumido de aparas, que basicamente são as caixas de papelão. Esse mercado está sofrendo um grande impacto no momento, que é justamente a entrada de grandes unidades produtoras de papel de fibra ótica. Tá? Então, você tem as duas máquinas da Westrock e as máquinas da Klabin entrarem em operação. E essas máquinas são máquinas gigantes. Quando você fala em fibra verde, você tem a celulose, são sempre projetos grandes. Né? Uhum. E demora um certo tempo até que o mercado consiga absorver toda essa nova capacidade. Então, hoje a gente está com um grande impacto, um grande excesso de oferta de papel de fibra virgem no mercado, que prejudica a reciclagem. Né? A Klabin acabou parando, inclusive, umas unidades dela de reciclagem, e com isso começou a sobrar material, o preço caiu. E aí a gente cai num problema clássico nosso, que é quando o preço cai, desestimula a coleta. Então, hoje você está olhando na rua, está vendo caixa de papelão na calçada, ninguém coletando aquilo, tudo isso, infelizmente, indo para o lixo. Né? Uhum. E agora a gente começa já a sair dessa situação, você vê os números de expedição de caixas da Empapel aí, falando em crescimento de 8% em relação ao ano anterior, né? E aí você começa a querer aparas e não está encontrando aparas. Então, hoje a gente já começa a viver uma situação de falta de aparas marrom, né? E, consequentemente, os preços começam a subir. Né? E é o que acaba sendo necessário para estimular outra vez toda a reestruturação de toda a coleta. Isso acaba levando algum. Legal, seu Pedro. Seu Pedro, desculpa interromper, só complementando. O senhor também acha que a questão tributária é um desafio relevante aí para o setor? E como é que o senhor enxerga isso? Qual as melhores alternativas para essa questão na parte tributária também? Então, a gente está com essa perspectiva dessa necessidade de aumentar a reciclagem. Né? Uhum. Toda a política nacional de resíduos sólidos, buscando material, colocando material no mercado. E você precisa aumentar o consumo de aparas, você precisa aumentar o consumo de papel reciclado, né? De embalagens feitas a partir de papel reciclado. Isso, hoje, nós só vamos conseguir se a gente tiver algum tipo de incentivo para esse consumo. Né? Isso só vai acontecer via imposto sobre o produto. Tá? Então, paradoxalmente, né, o que a gente está vendo é que a reciclagem vai sendo, na reforma tributária, por exemplo, vai sendo penalizada, vai se aumentando o imposto. E isso vai criar uma situação muito difícil, porque você tem, por um lado, uma pressão por aumento no consumo de aparas e de produtos reciclados, né? Uhum. E, por outro lado, uma dificuldade em função do preço.
Isso é o que acontece, por exemplo, com as aparas brancas. As aparas brancas que são utilizadas basicamente na indústria de papéis fins sanitários e que concorrem diretamente com a celulose. A produção de celulose crescendo assustadoramente, o pessoal acaba tendo mais vantagens tributárias em consumir a fibra virgem, porque você pode recuperar o imposto que você pagou, na para você não recupera, tá? Então, a gente acaba tendo um desestímulo muito grande da reciclagem no momento em que você está tendo a necessidade de aumentar esse consumo de produtos reciclados. Isso realmente é complicado, porque toda a política nacional está sendo estruturada nesse sentido. Isso aí não é só papel, não. Os outros produtos também, plástico, vidro, vem sofrendo muito com isso, né? Então, a gente está tendo uma pressão por aumentar a reciclagem, por um lado, para aumentar a coleta, mas, por outro lado, você está tendo uma pressão para redução de consumo. Então, é complexo, tá uma situação bastante complexa aí, isso vai gerar, provavelmente nós vamos ter mais problemas no futuro próximo. E era para o governo incentivar, né, seu Pedro? Era para ser completamente ao contrário, né? Não poderia ser assim, né? O senhor acabou já falando um pouquinho antes aí com relação aí aos preços, né, que a gente estava numa queda e a tendência agora para 2024, a expectativa é para aumento de preço porque está voltando aí, né, a demanda pela Paras. É isso mesmo que o senhor enxerga para esse ano, seu Pedro? Isso. É isso mesmo. A gente está tendo, estamos observando um aumento na demanda por aparas, né? Uhum. E aquela situação de coleta desestruturada, então está fazendo com que falte material. E faltando material, o preço sobe. Essa tendência. O que vai acontecer nos próximos meses, a gente ainda não sabe, não existe um cenário definido. Vamos ver o que vai acontecer no segundo trimestre. Mas, aparentemente, devemos continuar tendo um crescimento na indústria de embalagem. Né? A gente está vendo o volume de vendas no supermercado está crescendo 6%, coisa bastante forte, né? E isso vai implicar num continuismo, aí, numa continuidade no aumento do consumo de embalagem. Então, a tendência hoje é de aumento nas aparas, sem dúvida nenhuma. Para as marrons, né? Para as brancas, infelizmente, não. Uhum. Durante o Packaging Summit até foi comentado no painel de executivos que nós realizamos lá, né, que o papel cartão era um setor ali que estava sofrendo um pouco mais esse ano, né? Estava um pouco mais dificultoso, mas a parte de papelão ondulado estava tendo uma reação diferente do ano passado, já estava começando a reagir, né? A gente acredita aí que a tendência para esse ano é de reação mesmo, né, seu Pedro? O papel cartão é outro problema também, né? Porque o que nós tivemos nesse caso aí foi um crescimento muito grande nas importações. Uhum. Né? Então, o mercado de papel cartão é um mercado que está numa situação até boa, né? O produto está ganhando o mercado em cima do plástico e as vendas estão boas, a demanda pelo papel cartão está boa. Mas o que aconteceu é que parte dessa demanda está sendo suprida por importações. Né? A indústria nacional não está se beneficiando desse momento de crescimento do setor. E, especificamente para as aparas, é esse problema também, porque você está tendo um volume maior de aparas no mercado. Uhum. Mas como a indústria nacional não está refletindo esse aumento, você está tendo um consumo menor. Né? Consequentemente, o preço das aparas de papel cartão estão com tendência de queda. Entendi, legal. Seu Pedro, e como é que o senhor acredita, né, que o papel da indústria aí na colaboração para melhorar esse cenário nessas taxas de reciclagem de papelão? O que o senhor acha que a indústria pode fazer para ajudar a melhorar esse cenário? Não, inclusive o que ela tem que fazer, né? Porque alguma coisa vai ter que ser feito. As empresas estão com compromissos, né, de retirar as embalagens que elas colocam no mercado, dentro da política nacional, né? E, de alguma forma, a gente vai ter que achar um destino para esse produto. Precisamos achar mais usos para os papéis reciclados. Isso vai acabar acontecendo em algum momento.
E eu acredito que a tendência realmente é boa para o setor, na médio e longo prazo você vai ter aí uma condição melhor. Agora, a indústria de papel ela vai ser obrigada, ela vai ser chamada pelos usuários de embalagem para dar essa resposta. Tá? O que eu faço com a sua embalagem? Você tem que se virar com ela ali, porque o governo está querendo que eu tire isso do mercado e eu vou transferir esse problema para você. Eu acho que é isso que vai acontecer em algum momento. Né? E a indústria de papel vai ter que se virar aí e aumentar essa taxa de reciclagem, aumentar esse consumo, ou buscar outras soluções, como, por exemplo, a exportação, que é muito difícil, a gente tem um custo logístico muito complicado, né? Uhum. Ou outras utilizações, como reciclagem energética, algumas coisas desse tipo aí. Em algum momento, nós vamos ter que enfrentar essa situação e achar uma solução adequada. No momento está difícil, o mercado está em equilíbrio, oferta e demanda, composição entre fibra longa e fibra curta, está realmente se acertando, né? Uhum. Mas a gente vai ter que aumentar de alguma forma a proporção de fibra reciclada. Legal, seu Pedro. Ô, seu Pedro, maravilha. Estamos torcendo aí para que esse segundo trimestre as coisas continuem se ajustando, se acertando aí para a indústria de embalagem de papel. Obrigado pela participação aí do senhor mais uma vez aí no nosso bate-papo aqui no Talk Packaging. Muito obrigado aí mais uma vez, seu Pedro. Diana Quintino, fico à sua disposição sempre. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu sucesso. E Obrigado. tudo de bom para você. E eu fico sempre à disposição. Legal, seu Pedro. Obrigado. Um grande abraço.